Investidores, vamos dar um novo giro pelos principais fatos, dados e gráficos que impactam o Bitcoin e o mercado de criptomoedas neste novo vídeo do canal, no momento em que o BTC é cotado aos 86 mil dólares, hoje operando próximo da estabilidade, depois de uma volatilidade negativa, o Bitcoin que vem deixando alguns candles dentro do time frame diário com pavios na parte inferior, mostrando que níveis de preço abaixo de 84 mil dólares têm sido rejeitados pelo preço do BTC desde o mês passado, né? Desde 26 de fevereiro, quando ele retornou para esse patamar pela primeira vez. Vamos dar um giro rápido aqui, a gente volta nos gráficos, investidores, porque ontem aconteceu o Crypto Summit, né? Aquela reunião dentro da Casa Branca com a participação de várias pessoas importantes dentro da construção do mercado de criptomoedas no mundo, né? Foi um encontro que teve o próprio presidente dos Estados Unidos como host, né? Olha lá, a galera discutindo. Vários memes saíram do Michael Saylor, que tem um comportamento assim, digamos que excêntrico, né? Bem legal o que rolou a nível de meme, mas a nível de conteúdo objetivo e que gerasse impacto imediato na precificação dos ativos não aconteceu. Olha só a listinha aqui, ó, dos nomes que participaram desse summit, basicamente a linha de frente dos CEOs e fundadores de diversas instituições de diferentes nichos dentro do mercado de criptomoedas, né? Esse vídeo até mostra alguns trechinhos do Summit, e ele foi transmitido na primeira parte, até que o Donald Trump encerrou, pediu para a mídia sair, porque a reunião aconteceu a portas fechadas, mas o que eu assisti, aquilo que estava sendo transmitido ao vivo no YouTube, e basicamente foi babação de ovo pro Donald Trump. A galera falou, mas ninguém tratou dos assuntos objetivos, que é aquilo que mais interessa para nós como investidores desse mercado, né? Que são as questões regulatórias, as questões relacionadas à política de compra de Bitcoin, como é que fica a reserva com as altcoins. Eles resolveram envolver as altcoins nessa estratégia de reserva. A gente quer saber como é que vai ficar isso, a taxação para os criptoativos, vai ter taxa zero, não vai? Enfim, são vários pontos que o mercado tem interesse em saber o que vai ser definido, e pelo menos até o momento da gravação desse vídeo a gente não tem novidades, tá? Não saiu nenhum tipo de ata, nenhum tipo de relatório como resultado dessa reunião, então a gente não tem acesso ainda às medidas, se medidas foram criadas, né? Se a gente teve como resultado algum direcionamento real, né? A partir dessa reunião. Olha lá, o Bitcoin cai 2,6% enquanto o mercado avalia a nova reserva de cripto dos Estados Unidos, né? O mercado não reagiu muito bem. Veja que no momento que começou o Summit, a gente chegou a ter quedas bem expressivas dentro do mercado, para o próprio Bitcoin. O mercado está extremamente volátil, né, investidores? E o principal ponto que vem sendo discutido é o que eles vão fazer para comprar Bitcoin, né? Porque o que aconteceu? O mercado no fim do ano passado teve aquele boom, aquela mega explosão em novembro, e na leitura que eu estou fazendo, o mercado estava basicamente precificando, olha só, entenda muito bem, o mercado estava precificando a assinatura de um papel que criasse a reserva estratégica dos Estados Unidos. Agora o mercado fica na expectativa de ver essa reserva ganhando forma não apenas com os bitcoins que o governo americano já possui, né, que são lá bitcoins que foram confiscados do processo da Silk Road, coisas do tipo. O mercado quer saber o que os Estados Unidos vão fazer para comprar Bitcoin, para fazer com que essa reserva cresça, né? E isso gera um impacto muito significativo nos outros países também, né, investidores. A janela de tempo para que outros países possam começar a comprar Bitcoin e estabelecer reservas antes dos Estados Unidos é muito curta, então isso pode ter algum impacto. A Coreia do Sul já fez um movimento nesse sentido, a expectativa é que outros países também façam o mesmo, e uma reserva estratégica de Bitcoin, a assinatura dessa reserva estratégica já gera um impacto que ainda não é refletido no preço, mas se reflete a nível de confiança, de conceito para o investimento em Bitcoin, para o Bitcoin como um ativo de reserva, né, para o Bitcoin como uma reserva de proteção financeira a longo prazo, já que todas aquelas narrativas de pessoas que tentam desqualificar o Bitcoin como um ativo financeiro, isso aí está praticamente... Cada dia que passa, esse tipo de comportamento vai ficando cada vez mais antiquado, né? Já que
um país não iria adotar o Bitcoin como reserva, um país como os Estados Unidos não adotaria o Bitcoin como reserva se ele não fosse um mecanismo financeiro genuíno e seguro, né? Então, existe um lado positivo de tudo isso que está acontecendo, apesar de não ter o preço ainda sendo impactado, porque a nível de conceito, muitas narrativas erradas que eram alimentadas ao longo dos últimos anos, que eram contra o Bitcoin, elas vão sendo desconstruídas, só que agora a um ritmo mais rápido, né? Ano a ano o Bitcoin vem desconstruindo tudo aquilo que... todas as opiniões de pessoas que tentam danificar a imagem de quem investe em Bitcoin, ou até mesmo descredibilizar o Bitcoin como um ativo financeiro. Isso, você basicamente falar mal de Bitcoin hoje em dia é basicamente você colocar aquele chapeuzinho de burro e ficar... Sabe o que você coloca e fica atrás da porta? Antigamente na escola faziam isso. É isso, é você falar de algo sem você realmente ter o conhecimento dos fundamentos desse... Que pra mim, Adriano, é hoje o ativo financeiro mais confiável que a gente tem para o longo prazo, apesar de toda essa volatilidade. Eu coloquei nessa página aqui para mostrar para vocês que a VanEck disponibilizou um material falando de quais seriam os meios que os Estados Unidos teriam para comprar bitcoins sem aumentar impostos, sem gerar impostos, sem fazer com que os pagadores de impostos financiem essa reserva. E aqui está em inglês, eu vou traduzir para vocês, que eu tenho aqui do meu ladinho a tradução bem rápida, olha só. O número 1 seria o Fundo de Estabilização de Câmbio dos Estados Unidos, que hoje tem uma posição de 33 bilhões de dólares e poderia ser usado, já que ele é autofinanciado e não requer aprovação do Congresso. Número 2, reavaliar as reservas de ouro do Bitcoin, as reservas de ouro dos Estados Unidos, né? Eles poderiam simplesmente definir que a reserva de ouro vai ser um pouquinho menor e uma parte disso vai passar a ser Bitcoin. Número 3, usar o excedente do Federal Reserve acumulado antes de 2015, quando havia limite de superávit, agora reduzido para 6,8 bilhões para comprar Bitcoin. Esse é o número 3. Incluir Bitcoin nos direitos especiais de saque, os SDRs do FMI, número 4. O número 5 é vender o estoque de queijo. Vocês estão ligados que os Estados Unidos têm um estoque de queijo bizarro lá, né, armazenado nas cavernas do estado do Missouri, e é avaliado em 4,3 bilhões de dólares. Queijo, investidores, olha que loucura. E a opção 6, que está aqui embaixo, seria usar as reservas do Tesouro dos Estados Unidos para adquirir Bitcoin, né? Enfim, são aqui hipóteses, né, de meios que poderiam ser adotados, mas o mercado, acredito que só vai precificar algo quando a gente tiver alguma novidade. E eu também, sendo bem sincero, não sei até que ponto os Estados Unidos têm interesse em divulgar qualquer planejamento nesse sentido, já que impactaria o preço e faria com que eles próprios pagassem mais caro, né? Não sei, de repente a gente pode ter alguma notícia nesse sentido depois que eles já estiverem acumulando e fizerem disso uma prática de segredo de Estado, para não... alegando que eles não querem movimentar o preço ou, de certa forma, manipular o preço do Bitcoin. Sei lá o que eles poderiam alegar, né? Mas, enfim... essas são hipóteses que a VanEck levantou, né? E segundo o Howard Lutnick, o Summit de ontem também tinha como objetivo discutir isso, né? Como que os Estados Unidos iriam comprar bitcoins. Nesse momento que, a nível de economia, a gente já vê dentro do próprio site do Fed, tá, investidores? As expectativas para a inflação futura caindo por lá. Dá uma olhada, isso aqui impacta o fator liquidez dentro dos mercados. Olha aqui como a gente vê que realmente isso aqui, partindo do próprio Fed, vai sinalizando que a gente pode, de fato, ter mais do que 2 cortes de juros na economia americana esse ano. Quem sabe o DXY derreteu a um nível que não acontecia desde novembro de 2022, investidores. Isso aqui é um derretimento semanal do índice do dólar, né? Veja que nas últimas oportunidades em que o DXY caiu, teve quedas semanais neste nível. Olha só em que momentos nós estávamos lá dentro do Bitcoin, tá? Foram momentos que precederam escaladas no preço do BTC, né? E está acontecendo novamente, certo? A gente sabe que o índice do dólar reflete não só impactos no Bitcoin, mas também no mercado de equities, né? E as chances de cortes de juros vão se elevando à medida que os Estados Unidos apresentam algumas projeções de enfraquecimento da economia intencionais, provocadas pela tarifação do Donald Trump, né? Então, ele queria corte de juros e ele vai conseguir. O Donald Trump não utiliza as mesmas cartas
que grande parte dos players usam para fazer jogos, né? Esse gráfico mostra pra gente uma relação, uma comparação do bull market de 2017 do Bitcoin, tá? Com o bull market atual. Veja que dentro desse time frame de 3 dias, cada candle dentro desse gráfico representa 3 dias, não dá nem pra gente ver o candle direitinho, né? Mas a gente tem os candlezinhos aqui. A gente teve 284 barras de 3 dias, né? Dentro do ciclo de 17, até que a gente teve uma aceleração e o Bitcoin iniciou o movimento, aquele movimento que a gente chama de parabólico, né? Que é quando ele sobe e engrena de vez. E esse ciclo atual é um ciclo que vem guardando uma semelhança grande com aquilo que a gente viveu em 2017. Inclusive, nessa mesma fase do ciclo de 2017, a gente teve quedas também, a gente teve quedas desses mesmos patamares que a gente teve agora. Então veja a similaridade e se o ciclo atual continuar guardando essa similaridade, é bem possível que a gente tenha uma retomada de preço do Bitcoin, já quem sabe neste próximo trimestre, né, investidores? Eu acredito que o próximo trimestre será de recuperação para os criptoativos, tá? Tô falando isso para vocês em março. Eu acho que a minha expectativa para março tá neutra, não acho que a gente vai ter nem grandes quedas, nem grandes altas, mas eu acho que para abril, segundo trimestre, a coisa tende sim a esquentar, tá? Como aconteceu aqui nesta fase do ciclo de 17, certo? E aí, seguindo aqui por esse giro em gráficos, veja que os mineradores compraram as quedas do Bitcoin. Na verdade, não é o conceito correto dizer que eles compraram. Eles acumularam Bitcoins porque basicamente eles não venderam, né? Mineradores realizaram alguns dos seus lucros, os lucros das operações são necessários para que eles consigam fazer a manutenção, né, das máquinas ligadas, mas veja que do final de fevereiro para cá, os mineradores pararam de exercer pressão de venda no Bitcoin. Investidores, vocês que acompanham o mercado há um pouquinho mais de tempo aí, que acompanham a minha forma de ler esse mercado e os indicadores que eu vou me ligando, que eu vou prestando atenção, vocês estão vendo que todos eles estão começando a indicar um processo de formação de fundo que não acontece em um dia, tá? É uma fase. Todos esses indicadores estão sinalizando a mesma coisa, que esse mercado vai ter uma retomada. Vocês estão prestando atenção nisso? O que também me chama a atenção são as margens que estão dentro as margens de garantia dentro dos mercados futuros, que dentro desse espectro de 30 dias estão exageradamente desequilibradas, né, investidores? A gente pode, cara, começar a ter short squeeze no mercado a qualquer momento e não é só no Bitcoin. Veja, Ethereum está na mesma condição. A gente vai pelas maiores, a Solana na mesma condição. As maiores são quem puxa o mercado, a XRP. Veja, até a Memecoin Doge, vamos ver Memecoin Doge. A ADA teve uma explosão recentemente, não sei se a ADA vai estar assim não, vamos ver. Também tá. Vocês estão vendo, então, muitos apostadores de baixa. Quando o mercado entra em uma tendência de baixa, as pessoas começam a achar que vai cair infinitamente. Eles acreditam naquele termo... É só uma brincadeira. Queda infinita. Eles acreditam nisso realmente, eles começam a shortar ao infinito e não vai demorar para o preço dos ativos voltar a se projetar para cima. E eu repito, falei para vocês e eu repito, que eu acredito que em um espaço de tempo de um mês, no máximo, a gente vai ver o Bitcoin voltando para esses $102 mil, certo? Prestem atenção nisso que eu tô falando. Vocês sabem que eu sou um cara que respeita a incerteza do mercado, eu sou humilde perante a incerteza do mercado, então não sou de cravar muitas coisas, mas isso eu tô cravando para vocês aqui. Em um espaço de tempo de um mês, a gente vai ver o Bitcoin voltar nesse número ali, ó, $102.955, tá? Ele vai buscar a liquidez desses participantes que estão shortando o mercado, certo, investidores? Não quer dizer que todo mundo vai ser liquidado, muitos encerram as posições, né? Eles fogem da medida que o preço começa a subir. Mas essa é uma tendência para mim, para esse próximo período de 30 dias, que tem a ETH com o RSI estocástico sobrevendido em um time frame semanal, e isso também tem representado para a ETH momentos de formação de fundo. Fundo, ninguém acerta. Você não pode ter aquela visão de iniciante, tipo, acertar o preço mínimo. Não, isso aí é coisa que o cara experiente já sabe que é assim, é a mesma coisa que jogar na loteria. E a gente não joga na loteria aqui. A gente entende que essas fases são fases de formação de fundo, que acabam resultando em um fundo. Tá vendo? Muitas vezes você não pega o preço mínimo, mas você pega uma fase de formação de fundo, na grande maioria das vezes que o RSI estocástico semanal da Ethereum atinge esses mesmos patamares aqui, tá vendo? Então, olhando por uma ótica madura, a gente vê que é um bom momento para você ter exposição, aumentar a sua exposição em Bitcoin e criptoativos. Eu fiz, na verdade, cara, eu esgotei um caixa que eu tinha feito,
com vendas de Bitcoin e uma parte de vendas de Solana. O cara vai falar, mas você é louco, vendeu Solana. Brother, eu vendi Solana com 2.000% de lucro, tá? Eu vendi uma parte só. Das minhas Solanas eu vendi acho que uns 35%, Bitcoin eu vendi 40%, meu preço médio de Bitcoin é 22 mil dólares. Então, realizei bons lucros que muitos aí estão sonhando em ter e ainda não conseguiram, tá? Tô até meio que falando humildemente, já me defendendo de algumas críticas aqui, tá? Então, eu realizei lucro em Solana, lucro que muita gente vai sonhar em ter e não vai conseguir, e sim, converti em Ethereum porque eu queria aumentar minha exposição em ETH para 2025, e eu fiz isso, basicamente, comprando muito Ethereum aqui nessa região de 2.000, 2.100, 2.200 dólares. Tá? Acredito que a ETH vai entregar boa performance ainda em 2025. Esse gráfico mostra pra gente o orders contra o Bitcoin, tá? O valor de mercado total das criptomoedas, excluindo o top 10, contra o BTC. E veja que nós atingimos aqui um ponto que tem uma linha de tendência de alta bem clara, certo? Uma linha de tendência de alta, e a gente está vendo o orders contra o BTC transacionando exatamente dentro desse nível, que tem marcado fundos, né? Nas últimas vezes marcou fundos, vamos ver aqui, o índice de força relativa desse gráfico, que está apresentando divergências, né? Divergências de alta, olha só, fundos ascendentes aqui, contra fundos descendentes aqui, ou seja, a gente presta atenção, investidores. Eu acredito na retomada do mercado de criptomoedas, e acho que isso deve começar a ganhar espaço nesse segundo trimestre do ano. Eu acredito que quem está comprando criptomoedas nessa fase do ciclo, cara, vai se dar muito bem. Eu sei que tem bastante gente que está posicionada há mais tempo, que esgotou caixa e tudo mais, e essa rapaziada tem que fazer a manutenção das posições, porque eu acredito que esse mercado vai andar e não vai demorar muito, até porque a gente teve quedas muito expressivas, tá? Quando você dá um zoom out e olha o orders contra, na verdade aqui é o valor de mercado em dólares, quando a gente olha isso aqui, investidores, vejam, isso aqui é uma tendência de alta, tá? Ó, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Topo ascendente, topo ascendente, topo ascendente, topo ascendente. O que é isso aqui? Tecnicamente falando, isso aqui é um bull market, isso aqui é uma tendência de alta. Muita gente se desespera, mas não entende a natureza de um criptoativo que corrige 50%, 60%, 70%, isso é absolutamente normal dentro desse espaço. Veja que o Others corrigiu 51% e ainda assim a gente tem aqui um bull market, uma tendência de alta semanal que inclusive está apresentando claramente para a gente já rejeição com pavio na parte inferior dos candles, mostrando pra gente que sim, esse mercado está querendo retomar. Veja que desde 3 de fevereiro a gente não tem esse mercado consolidando níveis de capitalização abaixo de 241 bilhões de dólares. As altcoins, investidores, vão retomar essa tendência de alta. Isso, eu acho que março ainda é um período de reacumulação. Acho que a coisa deve começar a acontecer e acelerar no segundo trimestre do ano, tá? Vou deixar o convite para vocês que estão a fim de investir em bons criptoativos, nos melhores criptoativos, para que vocês acessem aí o link da descrição e conheçam o relatório Smart, que traz 25 criptomoedas promissoras que já vem dando bons resultados durante esse ciclo, e você vai ter acesso a uma série de vantagens também. Acesse o link da descrição para você conhecer esse projeto. Esse aqui é o top 5, as criptos de melhor rentabilidade do relatório. Adquirindo o relatório você vai saber não só quais são essas criptos que têm esse desempenho aqui, mas você vai ver o desempenho de todas as criptos do relatório, certo? E eu falo para vocês que tem muito mais por vir a nível de desempenho, o link está na descrição, acesse aí e inscreva-se no nosso canal também para você seguir acompanhando a nossa cobertura, a cobertura completa do mercado de criptoativos, Bitcoin, criptos. Você não vai ficar sem informação, e informação aqui vale dinheiro. A nossa comunidade deu um super salto, saímos de 12 mil investidores para quase 50 em um espaço de tempo de um ano, então não fique de fora, junte-se a nós, a gente vai seguir acompanhando cada passo do Bitcoin e do mercado, e eu entendo que nós estamos, investidores, na fase de reacumulação. O Bitcoin vai formar um fundo dentro desse nível aqui entre março e abril, e a gente vai ver a retomada do Bitcoin para que ele vá lá buscar a casa dos 150 mil dólares. Eu acredito que nessa próxima pernada ele já deve se aproximar muito desse nível, e eu tenho indicativos aqui, estou acreditando que dessa vez ele vai levar o mercado de altcoins. Eu acho que a dominância do Bitcoin deve ser impactada durante esse movimento. A dominância do Bitcoin está encontrando muita dificuldade para romper esse nível de resistência aqui, ou seja, o momento das altcoins, investidores, está chegando. Por mais que dizer isso nessa hora faça com que algumas pessoas não acreditem, mas vou só lembrar vocês que em todos esses momentos aqui, essas pessoas que, enfim, não conseguem entender a dinâmica do mercado, não acreditaram também.
e elas não aproveitaram, tá? Elas tiveram medo à toa, elas não conseguiram entender que o mercado sobe em escadinha, certo? Ele sobe dessa forma aqui, ó. É uma escadinha, ele não sobe o tempo todo. Na verdade, investidores, nesse ciclo, o Bitcoin tá basicamente levando muito mais tempo dentro das correções e das acumulações do que nas altas. As altas são absolutamente rápidas, né? Ele sobe rápido e acumula por longo tempo. Sobe rápido, acumula por longo tempo. Sobe rápido, aqui ele subiu rápido. Esse aqui talvez não seja um melhor exemplo, mas veja aqui, ó. Sobe rápido, acumula por um longo espaço de tempo. Sobe rápido, acumula por um longo espaço de tempo. Se você não entender como o mercado se comporta, você não vai conseguir ganhar dinheiro. E para você entender, você pode se inscrever aqui no canal e fazer parte da nossa comunidade, certo? Forte abraço a todos, deixe seu like se você gostou do vídeo e até a próxima.